Você sabe quais são os riscos da hipertensão arterial para a saúde? No São Lucas 24 horas de hoje, o cardiologista do São Lucas Hospital Center, Dr. Cleiton de Oliveira, explica sobre essa doença silenciosa que tem afetado cada vez mais a população. No segundo bloco, a doutora Ariane Gaspar e a doutora Carolina Mesomo vão falar sobre o novo programa de residência em medicina intensiva pediátrica da instituição. O São Lucas 24 horas começa agora! Hoje, no São Lucas 24 horas, vamos falar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros e representa um dos maiores desafios para a saúde pública, que é a hipertensão arterial. E para nos ajudar a entender sobre os cuidados, os riscos e as melhores práticas para manter a pressão sob controle, recebemos o cardiologista do São Lucas Hospital Center, Dr. Cleiton de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. E vamos lá conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, relevante na nossa sociedade, na saúde em geral, que é a hipertensão arterial, a pressão alta que a gente fala sobre a pressão. Doutor, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, e de fato, o que é essa hipertensão, qual é a função dela no nosso organismo, como funciona essa parte também, que é importante, que não é. Explica para a gente. Vamos lá, então... Hipertensão, né? O próprio nome já fala. Hiper, alto, tensão, pressão nas paredes das nossas artérias. O corpo, ele tem o coração, que é a bomba contrátil, que ejeta o sangue contra as paredes das artérias. Então, com isso, de acordo com a contratilidade, a força que o coração exerce, somado a como está a complacência das artérias, do encanamento que vai receber esse jato de sangue, como está complacente, né, ou não. Então, a depender do grau da complacência, que a gente chama de resistência vascular periférica, e da contratilidade cardíaca, esses dois mecanismos aí vão determinar os níveis de tensão na parede das nossas artérias. E sim, isso é crucial, né? A pressão é crucial, pois é ela que determina o fluxo sanguíneo dos nutrientes para suprir todo o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos. Então a gente precisa que chegue efetivamente todo esse fluxo. Porém, fluxo esse, caso a tensão ali distenda, imagine, né? Distenda demais a parede das nossas artérias, principalmente em órgãos nobres, né? Coração, cérebro, rim, que eles precisam de um funcionamento extremamente com uma pressão razoavelmente controlada, porque senão, como qualquer máquina, né, que funcione em regime de pressão, qualquer máquina que a gente pegue, ela vai ter lá um manual e que vai ter valores de referência para aumentar a sua sobrevida e longevidade da máquina, né? O corpo humano também. Se essas artérias estão muito tensionadas, né, você terá comprometimento e dano dos órgãos e nas próprias artérias, podendo ela ou romper, que é, por exemplo, no cérebro, né, dando um AVC hemorrágico, ou ela causar, digamos, pequenos machucados, facilitando o colesterol grudar ali e gerar entupimentos, que é a aterosclerose, que é a doença que mais mata no mundo. Acaba gerando consequências dessa primeira doença, assim, digamos. E ela é considerada uma doença, doutor? Ou é existe um tratamento? É uma doença que vocês consideram uma patologia ou não? Opa, com certeza. Então, na década de 40, eu não vou lembrar o nome, mas teve um presidente dos Estados Unidos que infartou. E com isso chamaram a comunidade científica para explicar, né? E desde lá nasceu um estudo muito conhecido na cardiologia, chamado estudo de Framingham, onde comprovou-se quais são os fatores que geram infarto. E lá, desde então, da década de 40, descobriu-se que a hipertensão, os valores da pressão, né, nas nossas artérias são determinantes para a ocorrência de infarto. Então, sim, é uma doença que tem CID e tudo mais já de muito tempo, então vamos dizer 60, 80 anos, né, que a gente reconhece a hipertensão como doença e causadora, né, de inúmeras patologias, né?
Não sei se já podemos falar de agora. Vamos, antes da gente falar sobre as patologias, eu gostaria que a doutora explicasse quais são os principais fatores que contribuem, então, para que essa hipertensão aconteça, doutor. Então, pronto. Alimentação fundamental. Eu diria que o estilo de vida é fundamental, causador, né? Então, você soma a mudança do padrão alimentar da nossa população, somado à mudança no padrão de movimento, de sedentarismo. Nos últimos 30 anos, a gente migrou totalmente de uma sociedade que andava muito mais e hoje somos extremamente sedentários, né? Inclusive, tem uns professores lá de Harvard que falam que o ficar sentado hoje é o novo cigarro, né? Então, vamos lá. Mudança do padrão alimentar e redução do gasto energético basal. A gente não se movimenta, o dia todo sentado, muitas pessoas. Com isso, você tem um desbalanço, né? A alimentação, alta quantidade de calorias, sódio e baixo movimento, gerando obesidade. Hoje, 60% da população brasileira é sobrepeso ou obesa. E isso sim, eu acho que esse trio, né? Alimentação, sedentarismo, obesidade, eu diria que hoje é o maior responsável por essa também, digamos, epidemia que temos e grandiosa incidência hoje. Brasil, vamos arredondar, um em cada 4, 1 em cada 3 adulto é hipertenso. É extremamente comum. Isso, se a gente for para idosos, quase 60%, 50% dos idosos são hipertensos. Então, é uma doença, como você perguntou, é uma doença? Sim, é uma doença extremamente comum, silenciosa, causadora de inúmeras doenças. Esse é o resumo. E essa parte do ser silenciosa, doutora, acho que esse é um dos grandes fatores também que dificulta muitas vezes nos cuidados, porque a pessoa às vezes confunde um sintoma ou outro e vai deixando, quando vê o cuidado já poderia ter sido realizado antes. Perfeito. Quais seriam os principais sintomas que ela começa a aparecer mesmo sendo silenciosa, doutora? Então, para a gente entender esses cuidados iniciais. Perfeito. Você frisou que ela é silenciosa, eu vou aproveitar para também falar que é silenciosa, que não dá sintoma, que talvez seria a maior mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, não deixar chegar a sentir algo para aí sim medir sua pressão. Esse é o maior erro, talvez, da doença, da hipertensão, do conhecimento que a população tem sobre a doença. Agora, sim, a partir de níveis muito aumentados, eventualmente pode sentir, né, cefaleia, tontura, mal-estar, cansaço, eventualmente dor no peito, né? Sim. Mas eu diria que são esses os principais sintomas. Mas, se você pegar 100 pessoas hoje aqui hipertensas e for pesquisar por sintomas, a sua grande maioria não vai estar sentindo nada, né? Eu sempre conto para os alunos que uma vez com o Dr. Pérez, nefrologista, eu ainda como acadêmico, fomos no calçadão de Cascavel aferir a pressão. E era o dia a dia, o mais comum. A pessoa nunca tinha feito uma aferição, e você, lógico, estava ali na correria do dia, não é o momento ideal e perfeito para diagnosticar e firmar o diagnóstico. Mas o cara estava lá com 15, 16, alguns 18, e tranquilamente trabalhando, indo para lá e para cá. Então, é uma doença silenciosa, na sua maior parte das vezes. E, doutor, falando justamente sobre a questão dos números, qual seria, então, a pressão ideal para um adulto e para um idoso depois? Porque existe essa oscilação de um adulto em certa faixa etária até para um idoso, ou ela se padroniza para todas as idades? Então, recentemente, as pessoas, um ou outro, deve ter visto umas notícias aí do 12/8, será que não é mais o 12/8, né? Classicamente era isso, 120/80, né? Agora, em agosto, a Sociedade Europeia de Cardiologia promulgou mais uma diretriz e nos trouxe algumas nuances ali, chamando a atenção que talvez deveríamos ter como normal níveis até inferiores. Afinal, alguns estudos já nos mostram que a partir ali de 10, 11, digamos 110, se você comparar com alguém com uma pressão ali de 12, que a gente diz que é normal, né, que pressão alta é acima de 140, parece que esse paciente que tem lá a sua pressão em 11 e o cara que tem a 13, o 130,
O grupo 130 tem já 2 vezes mais evento cardiovascular. Então, interpretamos hoje que os níveis de tensão na parede das artérias devam ser menores. E uma das coisas que eu falo sempre no consultório, que tem muita coisa, né? O leigo fica sabendo que é a Big Pharma, a indústria que quer baixar e dar remédio para todo mundo. Não, gente. O maior dado disso é que eu fico essa página aberta no consultório para falar. Deixo lá. Expectativa de vida década de 50, 46 anos. Expectativa de vida hoje, Paraná, 81. Ou seja, passamos a viver, vamos arredondar, 40 anos a mais. Ou seja, se hipertensão é o nível exacerbado de pressão nas artérias, se eu vou viver só 40 anos, talvez 15, pouco de pressão, 150, pouco diferença faria. Mas para você viver 80 anos, o nível de pressurização nas artérias, o sistema tem que trabalhar menos pressurizado, pois você viverá mais. Então essa é a mensagem para quem está em casa. Hoje os níveis estão reduzindo cada vez mais, tido como normal, porque justamente a gente vive mais. E com isso pressurizar menos as nossas artérias é o mais recomendado. Então, a diretriz europeia, agora de agosto, ela normalizou para todos, independente o paciente é de mais alto risco ou não, que trouxéssemos como alvo de pressão dos nossos pacientes que a máxima fique entre 12 e 13, ou 120 e 130, e a mínima entre 70 e 80. Ou seja, o 12 por 8 ali, na verdade, principalmente a mínima ali, que ela fosse até um pouquinho mais baixa, a diastólica, de 70 a 80. Olha só que bacana. Até para quem está em casa e que tem o costume de aferir a pressão, entenda quando ligar aquela luzinha de alerta, falar, opa, peraí, acho que não está muito certo. E, doutor, justamente essa questão do exame. Existem outros exames que diagnosticam, então, a hipertensão, ou é feito no exame popular com a maquininha em casa, ou como é feito no hospital? Como é feito, então, um diagnóstico de fato da doença? Perfeito. Então, para frisar para quem está em casa sobre os valores de referência, ainda para diagnóstico de hipertensão é o 14 por 9, ou 140 da máxima, acima disso, ou acima de 90 a mínima, a diastólica, é isso. Porém, sabemos que valores abaixo disso, como eu disse antes, já começam a danificar os órgãos. O médico, na sua maioria, iniciará tratamento remédio farmacológico no 14 por 9. É isso lá ainda. Porém, níveis inferiores a isso, de uma maneira individualizada, o profissional hoje já deveria, para alguns pacientes, dar tratamento medicamentoso. Esse é um ponto. Como diagnosticar? É a aferição típica disponível com os manguitos, manguito apropriado, adequado, em condições ideais, ou seja, em mais de uma consulta, se o nível tensional aferido, então, por profissional validado acima de 140 de sistólica e 90 de diastólica. Então, o manguito, Sobre o uso dos dispositivos, esses aparelhos portáteis que a população tem. Precisamos ver se eles são devidamente validados. Sim, temos muitas marcas no mercado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibiliza um QR Code ali onde nós profissionais conseguimos entender e saber se aquele aparelho é validado ou não. Mas sim, mesmo hoje existem dispositivos de qualidade onde é possível sim firmar o diagnóstico com um dispositivo, não o esfigmomanômetro do médico, mas esses eletrônicos é possível sim, tá? Mas sempre será por um profissional, não é a aferição só do paciente, E também existe o clássico, que é o mapa, que é um aparelhinho em que o paciente leva para casa com um manguito, é colocado no seu braço, com um dispositivo que vai fazer aferições frequentes, lá umas 30 vezes a cada 15 minutos, 20 minutos, do paciente nas 24 horas, e parece até que esse é o padrão ouro para diagnóstico.
onde é feito, então, a média das 24 horas, a média da vigília, e um outro dado importante, a média da noite, a nossa pressão noturna durante o sono. Parece que essa pressão é ainda mais associada a evento cardiovascular, ou seja, a noite foi feita para dormir. A noite foi feita para a gente relaxar, para o organismo descansar, e a ausência dessa queda da pressão à noite também é fator de risco cardiovascular. Então, graças a esses vários itens que o mapa pode nos dar, ele é o padrão ouro para diagnóstico de hipertensão. Agora, Dr. Clayton, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, mas nós já voltamos para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Começa agora o Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que está ligado aqui na KTV. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde desta semana. A partir de agora, você confere os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. Os quadros virais têm se intensificado neste período de férias, principalmente no litoral. Com o retorno ao interior, as famílias têm buscado com frequência atendimento no pronto-socorro. Se você ainda vai para a praia ou está retornando com mal-estar, o Dr. André Schier apresentou dicas, recomendações e quando você deve procurar atendimento médico. Confira o vídeo no nosso Instagram. Na edição anterior do Conexão Saúde, falamos da cirurgia de artrodese da coluna vertebral, um suporte de neuronavegação, que foi realizado em uma jovem de 27 anos. A paciente, Gabriela Kempfer, assim que ganhou alta, gravou um vídeo agradecendo toda a equipe do São Lucas Hospital Center, e você confere agora. Oi, eu sou Gabriela Kempfer, eu dei entrada no hospital no dia 27 de dezembro, passei por procedimentos cirúrgicos abdominais e o procedimento da artrodese lombar. Fiquei alguns dias na UTI, vim para o quarto, me recuperei com o auxílio de toda a equipe de enfermagem, toda a equipe médica e queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa recuperação. Foram com certeza todos muito essenciais para eu estar podendo sair daqui caminhando depois de tudo que eu passei. O Ministério da Saúde certificou a sala de apoio à amamentação do São Lucas Hospital Center por meio do programa Mulher Trabalhadora que Amamenta. A instituição foi a primeira da 10ª Regional de Saúde a receber a placa. Conforme o Ministério, o São Lucas foi reconhecido como local que promove, protege e apoia o aleitamento materno. Essa informação é destaque no nosso site, fhsl.org.br. Vamos agora falar sobre um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher, a gestação. A ginecologista e obstetra, a doutora Bruna Borbolato, comentou sobre a relevância da realização da consulta pré-concepcional, que é o primeiro passo para uma gravidez saudável. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e assista ao vídeo. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! Agora que nós já vimos o que foi destaque nas redes sociais, voltamos com o Dr. Clayton. O doutor comentou sobre os fatores, então, a questão da má alimentação, da obesidade, da falta de exercícios que causam também hipertensão. Mas ela pode ser hereditária, doutor? Então, o pai e a mãe que têm hipertensão, o filho tem que ficar em alerta ou é uma doença muito individual do paciente? Sim, existe uma hereditariedade com certeza da hipertensão, então é frequente, a gente estuda isso e vê na prática que pais, irmãos, né, do paciente hipertenso guarda essa hereditariedade sim. Porém, como é uma doença extremamente comum, lembra que eu falei, 1/4 da população, 1/3 da população brasileira é hipertensa, eu diria para quem está em casa, não espere, ou se você não tem história na família, não ache que você não terá. Sim, é muito comum e devemos fazer a aferição. No mínimo, quem nunca fez, uma vez por ano, diria, para resumir, né, para o adulto aí, fazer uma aferição e ver seu nível de pressão. E doutor, falando justamente sobre a aferição, existe alguns mitos e alguns conceitos sobre a forma ideal de realizar, o doutor comentou sobre ser feita por um profissional também, mas existe esses mitos sobre a hora do dia que dá interferência ou não? Explica pra gente, isso é verdade ou é mentira? Então, assim, sim, existe, tem técnica, né, para ser realizado. Então, o indivíduo, ele não pode ter feito atividade física,
ele tem que ter, não pode estar com a bexiga cheia, né, com vontade de ir no banheiro, não pode ter fumado, bebido, deve estar descansando no mínimo 1 hora ali de repouso. O dispositivo que ele vai fazer a aferição tem que ser um dispositivo validado, como a gente disse. O manguito, então, esse tem que ser a circunferência, né, o tamanho, deve ser apropriado para o braço do paciente. Então, um indivíduo, por exemplo, um indivíduo que convive com obesidade, ele tem, se a gente escolher um manguito menor, tende a hiperestimar o valor da pressão. Então, para quem está em casa, se você tem o braço, né, um pouquinho mais gordinho e o manguito é pequeno, fica, né, apertando o seu braço, aquele valor da pressão sua, muitas das vezes, está hipervalorizado. Então, está errado. Tá? Então, são alguns cuidados que precisam ser tomados no momento da aferição, sim. Tá? Certo, doutor. E falando sobre agora, a gente chega no verão, a época em que naturalmente esse calor acaba deixando aquela sensação de mal-estar e a população que tem pressão alta, né, a hipertensão acaba sofrendo um pouco mais. O doutor poderia falar sobre os cuidados, então, que deve ter nessa época do ano, doutor? Perfeito. Então, o verão é calor, é quente. O corpo humano não pode sofrer grandes variações. Então, ele se adapta ao calor. Que jeito? Também perdendo calor. Então, se está 40 graus lá fora, não dá para o nosso corpo subir essa temperatura. Então, o que acontece? Ocorre um fenômeno chamado de vasodilatação, para que as nossas artérias percam calor para o meio. E com isso nós mantemos lá o nosso 36 de temperatura. Nesse momento que as artérias se abrem, a pressão no sistema reduz, né? Então, o indivíduo hipertenso, principalmente aquele utilizando fármacos, principalmente aquele idoso que é mais sensível a essas quedas de pressão, o paciente com doença renal crônica, né, insuficiência renal, ele tende a sofrer um pouco mais nesse período, podendo ter até quedas de pressão. Então, a gente sugere que ele faça o quê? Faça novas aferições, veja se ele não está, estou com uma tontura, um mal-estar, uma fraqueza, né? É porque está muito quente, né? Está muito quente. Meça a sua pressão, veja se não está meio baixa, né? Não é infrequente no consultório do cardiologista a gente ter que reduzir esses fármacos, né? Algumas das, principalmente os diuréticos, né? Onde a gente perde líquido. Justamente falando sobre os tratamentos, então existem algumas divergências, alguns mitos também sobre o tratamento da hipertensão e no caso do tratamento farmacológico. Como seria o ideal para o paciente? Explica para a gente. Perfeito. Então, assim, é importante dizer que os remédios são cruciais para o tratamento, são bem tolerados e estão disponíveis na rede básica. Então, nós temos 3 classes principais de tratamento, volto a dizer que está lá, está disponível, bem tolerado e que o médico vai saber escolher a melhor forma de associá-los, qual é o melhor iniciar ou não. Uma evolução que temos dos remédios hoje facilitando o tratamento, como eu disse, são 3 classes principais, mas uma evolução que a gente tem hoje é a associação desses remédios, tudo dentro de uma única pílula. E fármacos esses de evolução que não precisam ser tomados 2, 3 vezes ao dia, pois hoje uma das grandes causas do não devido controle, né, falando daqueles que tratam, é porque ele não tem adesão ao tratamento, porque são remédios que você tem que tomar 2 vezes, 3 vezes, né, comprimido separado, acaba um e tal. Então hoje, para frisar, temos remédios hoje 2 em 1 e até 3 em 1. De preço até não tão exorbitante. Então, para resumir, pressão alta, tem tratamento farmacológico eficaz, né? Seja na rede básica, seja para quem pode aí investir um pouquinho e comprar, em que você vai tomar um comprimido só de manhã, muitas das vezes com dose cheia dos 3 principais linhas de tratamento. Essa é a mensagem, então, para quem está em casa, busque ajuda, que tem tratamento eficaz. Isso é muito importante mesmo de destacar, porque a gente vê essa mudança do hábito e cada vez mais jovens, né, doutora? A gente percebe cada vez mais os jovens apresentando essas doenças e isso é preocupante, tem que sempre reforçar esses cuidados. Né, você foi num ponto que
que hipertensão nos jovens, né? Hipertensão em indivíduos jovens, mais novos, por que está aumentando tanto, até mesmo em crianças? A resposta para isso é a modificação do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, uma alimentação muito mais fundamentada em enlatados, embutidos, conservas, saquinhos. Esses saquinhos que, para vender, o que acontece? Alguma coisa tem que ser vendida e muito bem vendida. Tem que ser extremamente saborosa. E para ser extremamente saborosa, o que ela tem? Sal, açúcar e gordura. E doutor, falando justamente sobre esses alimentos, então, muito se fala sobre a pressão alta associada ao sal. Então, o sal é o causador de tudo. Mas vai além disso também, né, doutor? Justamente o doutor falou sobre o açúcar e acaba gerando esse... corta o sal de toda a alimentação, mas a pressão não tem aquela melhora. Pode ser o restante da alimentação que também está sendo afetado, certo, doutor? Bem lembrado, Gabi. Então, sim, o sal é muito comum associado, né, é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão. O brasileiro consome ali, o recomendado, perdão, de consumo seria 2 gramas, né, de sal de dia. Tem dados que o Brasil, aqui a gente consome 3 vezes na média acima disso. Agora, como você bem falou, tira todo o sal da alimentação e o cara continua hipertenso, né? Por quê? Porque ele deve ter outros fatores causais ali, né? Mas sim, por exemplo, né, ele não é todo o fator causal, porque o indivíduo é obeso, sedentário, álcool, cigarro, né? E que também só o sal não vai conseguir normalizar a pressão. Então, o que a gente recomenda, sim, é fundamental que a gente reduza o consumo de sal. E a mensagem para quem está em casa: o sal que consumimos a mais, na sua maioria, não é aquele sal que colocamos no alimento, mas sim aquele que você já compra do mercado, que são quem? Os enlatados, embutidos, em conserva, tudo que vem no saquinho, a indústria coloca sal para que seja extremamente apetitoso e você compre mais e você termine de comer e fala, nossa, que delícia. Olha só, então muito importante a gente lembrar que o tempero da comida nem sempre é o vilão e sim esses outros produtos. Parece até que 70%, 80% é o que você já compra. Essa é a mensagem, você já compra e não propriamente o sal que a gente coloca. E quando a gente fala sobre a hipertensão, ela acaba sendo um fator de risco para muitas outras doenças, né, doutora? A gente sempre fala aqui no programa que quais são os fatores de risco e as comorbidades, e sempre se fala sobre a pressão alta, a hipertensão, e é justamente esse controle da hipertensão acaba sendo necessário para os demais restantes da nossa saúde, do nosso organismo, correto? Com certeza. Eu estava lendo uns artigos esses dias sobre longevidade e eu vi lá, me surpreendeu até que de todos os fatores, a hipertensão ela é disparado a maior causadora, ganhando até mesmo de cigarro. Mas o que acontece é que porque a gente tem uma população hipertensa muito mais comum. Lógico que o cigarro ele é mais deletério, mas como é uma doença extremamente comum e subtratada, a hipertensão tem esse dado também para a gente falar. 50% de quem é hipertenso não sabe que é hipertenso. Daqueles que sabem, poucos tratam, porque não sente nada, a gente já falou aqui. E dos que tratam ainda, 20% estão no alvo. Então, por esse dado, hipertensão, por ser muito comum e subtratada, erroneamente tratada, nós temos essa doença extremamente comum, como principal causadora da doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular, infarto e AVC, e também, né, do terceiro mal que se diz ali, hoje em dia, demência, né? Demência, a hipertensão também é um grande fator causal, né? A segunda principal causa de demência é a demência vascular. O primeiro é Alzheimer. Então, a hipertensão merece toda... uma das principais causas de doença renal crônica, as clínicas de hemodiálise, primeiro diabetes, segundo hipertensão. Então, precisa ser falado, precisa conscientizar essa população sobre o cuidado. A hipertensão é doença, uma das principais causas de hemodiálise, a principal causa de infarto e AVC, a principal causa de insuficiência cardíaca. Isso. Tratar bem hipertensão
Tem dados que reduzem até 50% a incidência de insuficiência cardíaca, que é tema para uma próxima aula nossa aqui, né? O coração fraco, o coração dilatado. Então, é isso. Precisamos tratar, diagnosticar. A questão emocional, doutor, a gente falou sobre essa questão da alimentação e a mudança de hábito. A questão emocional afeta também a pressão arterial, então o estresse do dia a dia, ou é uma outra relação com o organismo? Não, tem total relação e de uma maneira complexa, não tão simplória. Como assim? O indivíduo que está emocionalmente abalado, estressado, ele está o quê? Pronto para o perigo. O organismo humano, ele tem uma capacidade de se preparar para o perigo muito grande, todos nós, né? O que antigamente, eu falo no consultório, era o bicho ali fora que ia vir nos pegar, a gente liberava adrenalina para você poder sair fora, subir na árvore e fugir desse animal. Hoje, esse animal que quer nos pegar são as nossas preocupações, de todos nós, de quem está em casa. Estou ansioso, estou estressado por uma conta para pagar, a briga que eu tive no trabalho, em casa, com o marido, com a filha. Minha filha está fazendo uma coisa que eu não gosto, e você fica ali extremamente preparado para o perigo. A reação orgânica é essa, preparado para o perigo. E que jeito que a gente se prepara para o perigo? Sistema nervoso simpático, liberando adrenalina, que faz com que seu coração bata mais forte e as suas artérias se fechem. Então imagina, coração batendo forte, palpitação. Artérias que se fecham, pressão sobe. Dor de cabeça, tontura. Você vai palpar a mão, gelada e fria. Não é tipicamente? Já teve uma crise de ansiedade? Sim. Eu também já tive. Não é isso que a gente sente? Coraçãozão parece que vai sair pela boca, você fica tonto, a mão está fria, começa a suar. Você está preparado para o perigo. Eu falo que é acelerar o carro com o freio de mão puxado. Totalmente. Entendeu? Você está acelerado com o freio de mão puxado. Se fosse para você correr uma maratona, você estaria pronto. Mas não, você está dentro da sua casa, olhando para as paredes, preocupado com isso ou com aquilo. Que cuidado que a gente tem que ter além também, então, olhar para a saúde como um todo e também, especialmente hoje... Perfeito. Aí, desculpa, então, imagina, a pessoa abalada emocionalmente, estressada, ansiosa, né, ou com depressão, ela tende a ter mais... os hábitos de vida piores, digamos. Quem está abalado emocionalmente tende a comer um alimento mais calórico, tende a comer um alimento mais apetitoso, sal. Quem está abalado emocionalmente não tem vontade de ir para o parque fazer uma caminhada. É uma sucessão de... Não tem energia para entrar, para se matricular e começar uma academia. Ele até pensa, mas ele não tem energia interna, não tem... Então, tende a beber mais, tende a ter mais vícios de um modo geral, né? Então, é essa associação. Doutor, então, acredito que nós conseguimos explicar um pouco sobre esse tema que é tão fundamental. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, novamente, deixasse uma mensagem para quem está assistindo em casa sobre a importância desse cuidado, então, com a hipertensão arterial. Doutor, por favor. Então, um grande resumo para quem está em casa. Hipertensão é doença, é extremamente comum, não dá sintoma. Você que está nos assistindo pode, né, estar hipertenso e não saber. Vá lá, faça a sua aferição, busque o posto, vai na farmácia que tem na esquina, pede para aferir sua pressão, tá bom? E vamos buscar fazer o tratamento adequado. Tratamento são 2 pilares: mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física e remédio. E o remédio hoje ele é disponível, muito bem tolerado. Não ache que vai gerar vício. Comecei tratamento, não posso parar. Isso é mito, né? O seu médico, eu tenho sim, não é a maioria, mas temos pacientes que a gente suspende tratamento, que o paciente muda estilo de vida e consegue ficar sem o remédio. E remédio traz benefício, reduz a chance de infarto, AVC e demência. Então, busque ajuda e faça um bom tratamento. Muito obrigada, doutor, pela presença, e sempre é uma honra tê-lo aqui conosco, e fica o convite mais vezes ainda. Obrigado, Gabi. O São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a residência em medicina intensiva pediátrica com a doutora Ariane Gaspar e com a doutora Carolina Mesomo. Não saia daí!
São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Voltamos agora e com o nosso quadro Mitos ou Verdades. Doutora, é mito ou verdade que a tosse pode ser sintoma para doenças além do trato respiratório? Gabriele, é verdade. A tosse pode ser um sintoma além do trato respiratório, porque a tosse pode ser decorrente, por exemplo, ao uso de algumas medicações. Tem algumas medicações usadas, por exemplo, para tratar a hipertensão arterial, que são, por exemplo, o enalapril, captopril, os prios, né? Que eles podem desencadear o remédio pela farmacodinâmica ali do próprio remédio, ele pode desencadear a tosse. Além disso, a gente tem a insuficiência cardíaca, que é aqueles pacientes que têm um coração grande, fraco, né? Eles podem ter também tosse por causa de várias causas. Pode ser por causa de acúmulo de água no pulmão ou também pela fisiopatologia da própria doença. Outra coisa que pode levar a tosse além do sistema respiratório é o refluxo. Então, quem tem doença do refluxo gastroesofágico, né, ou seja, tem aquela queimação, volta aquela secreção ácida na boca, então por irritação ali do suco gástrico que sai ali do estômago e pode irritar as vias aéreas superiores, e o paciente pode manifestar como tosse de longa data. Então, essas são algumas principais causas de tosse crônica, além do sistema respiratório. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre a formação de novos médicos especialistas, que é essencial para a evolução da medicina e principalmente para o benefício da nossa sociedade. E o São Lucas Hospital Center conta agora com um novo programa de residência médica em medicina intensiva pediátrica. E para falar mais sobre a importância da capacitação desses profissionais, temos a honra de receber novamente a doutora Ariane Gaspar, médica intensivista pediátrica do São Lucas Hospital Center e coordenadora da residência, e também a doutora Carolina Mesomo, intensivista pediátrica e preceptora da residência. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o novo programa de residência da instituição. E, doutora Ariane, eu gostaria que a doutora começasse explicando para nós como foi, então, o processo de criação dessa nova residência, até o momento em avaliar essa decisão de fazer uma nova residência nessa especialidade tão importante. Bom, então, em 2024 nós tivemos a ampliação dos nossos leitos de UTI pediátrica. Anteriormente nós tínhamos uma UTI mista, né, que contava com leitos de UTI neonatal e leitos de UTI pediátrica, 10 leitos. Em 24 nós tivemos a ampliação, essas UTIs elas se separaram, então desde 2024 nós temos uma UTI pediátrica com 10 leitos e uma UTI neonatal com 10 leitos. Com isso aumentou a rotatividade dos pacientes, a complexidade dos pacientes que a gente consegue receber aqui também, aumentou o número de especialistas trabalhando conosco, né, cada vez chegando mais e fazendo parte da equipe, e com isso, aliado ao fato de que a terapia intensiva pediátrica, ela carece, assim, do número de especialistas, se nós formos ver principalmente no interior, sabe, fora das capitais. Então, somamos tudo isso, a gente avaliou e decidimos que sim, nós poderíamos dar entrada no processo para aprovação do programa de residência. Então, nós fizemos a solicitação, né, ao MEC. Nós recebemos ainda em 2024 a comissão, né, um avaliador do MEC, que avaliou o programa de residência, a nossa estrutura, rotatividade, casos de pacientes, e aí, mais recentemente, nós recebemos a aprovação, né, para então dar seguimento com o início do processo para selecionar esses profissionais. E é um marco muito importante para o São Lucas e para Cascavel também, né, doutora? E, doutora Carolina, eu gostaria que a doutora falasse justamente de quais são os diferenciais da residência aqui do São Lucas das demais instituições, porque hoje é uma da única daqui na nossa região, né? A primeira aqui da nossa região. Poderia explicar para a gente? Como você disse, é a primeira subespecialidade dentro da pediatria que a gente tem aqui no hospital e na região, né? Então, acaba que tem muitas pessoas que estão se formando aqui, fazendo residência na região, então facilita para eles também fazerem essa sub aqui. Porque antes a gente só tinha a intensiva pediátrica em maiores centros, por exemplo, Londrina, Curitiba. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil para as pessoas conseguirem ir para lá, então acaba facilitando tendo serviço aqui. E, além de tudo, a estrutura que o hospital disponibiliza, né? A gente tem questão de equipamentos, equipe, enfim, é tudo muito bem estruturado, né? Então, com certeza, isso vai ajudar muito na formação dos futuros intensivistas pediátricos aí.
É um ganho muito grande mesmo para a nossa região. Doutora, falando sobre a parte estrutural do programa de residência, como ele está programado, quanto tempo de duração tem também? Então, o programa de residência em UTI pediátrica, ele tem a duração de 2 anos, né? Ele é estruturado, como o próprio nome já diz, residência, né? Então, é uma imersão dentro da UTI, onde onde o residente, o médico residente, ele passa 60 horas semanais, né? Dentro dos cronogramas práticos da UTI, mas dentro da prática, da permanência, dentro do ambiente de terapia intensiva, a gente também tem as aulas teóricas, né? Então, são uma média de 3 a 4 horas de aula teórica por semana dentro dessas 60 horas semanais, né? É uma jornada bem intensa, de fato. Bem intensa. Para aprimoramento. E falando justamente, doutora, é necessário uma residência anterior para a realização da residência em medicina intensiva pediátrica? Sim, a gente tem como pré-requisito, então, ter a residência de pediatria. Após ter a conclusão da residência, então, eles são aptos a tentar a residência intensiva pediátrica. Então, é um profissional formado em medicina, com uma residência em pediatria, posteriormente essa segunda residência. Então, é um profissional que já tem uma jornada, certo, doutora? Já é um paciente. É um profissional, na verdade, já é um pediatra, né? Então, é um médico, já com a especialidade de pediatria, ele já é um pediatra que tem, né, o desejo, a intenção de ter mais uma especialidade ainda. Olha que bacana. E, doutora, outro papel muito importante durante a residência é da preceptoria. Doutora, poderia explicar para a gente, então, como vai funcionar essa parte? Claro, então atualmente na nossa equipe, né, a equipe assistente da UTI pediátrica, ela é composta pela grande maioria de especialistas e isso acaba favorecendo o aprendizado, né, dos futuros residentes. Então esses residentes, eles passam a ser acompanhados, né, monitorados, vamos dizer assim, supervisionados pelos especialistas e claro, toda vez que quanto maior o número de especialistas, maior é a assistência, a qualidade da formação. E outro papel importante da equipe multidisciplinar, certo, doutora Carolina? Poderia explicar para a gente, então, como será esse contato do residente com as demais equipes? Eu sempre comento que a gente não trabalha sozinho, né? O paciente não é só o atendimento médico que vai fazer com que ele tenha a melhora que a gente espera, né? A gente tem toda uma equipe. A UTI a gente tem o mais completo possível, então a equipe é composta por enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga. Então, a gente não consegue trabalhar junto, todas as equipes juntas, com seus esforços ali para tentar proporcionar o melhor para o paciente. Então, e ter esse contato na residência com uma equipe multidisciplinar, com certeza vai ajudar na formação do residente, porque ele tem esse contato maior e consegue entender a importância da equipe multi mesmo, porque a gente não trabalha sozinho. Então, conseguir ter esse entendimento e essa vivência é muito importante para eles também. E outro fator muito importante é para a nossa cidade, né, doutora? Então, ter esses novos profissionais acaba trazendo muitos benefícios também para Cascavel e região e toda a população, certo? Com certeza. O São Lucas tem crescido muito, né? E está cada vez mais suprindo a demanda da nossa região também. Então, o fato de nós termos uma residência, né, em uma subespecialidade pediátrica, né, que então é além do pediatra e além mais uma subespecialidade, eu acho que com certeza a gente vai otimizar a assistência desses pacientes, porque é uma especialidade que quanto mais a gente sai dos grandes centros, menos profissionais nós temos, e ter a residência, o centro de formação aqui, com certeza vai também otimizar na formação da nossa equipe e da região. E acredito que a questão de ter outras especialidades, outras residências dentro da própria instituição também favorece na formação desses profissionais, né, doutora? Porque tem o contato com as demais especialidades. Sim, certo? E uma complementa a outra, né? São em vários aspectos, principalmente na assistência do paciente, que muitas vezes necessita de mais de uma especialidade, né? E, doutora, com a expansão do São Lucas, então a UTI acabou crescendo, como a doutora já disse, e eu gostaria que a doutora explicasse um pouco sobre as tecnologias presentes dentro da UTI, que, consequentemente, os residentes terão contato também. Então, é isso mesmo. Com a expansão, né, a gente tem um ambiente novo e todo o material e a tecnologia são novos também, e o hospital está sempre aberto a buscar as novidades, que a gente está em uma época em que as coisas surgem muito rápido e o tempo todo, né? Então, o que a gente tem são os monitores multiparamétricos, né? Que são mais modernos, são da última geração também. A gente tem uma central de monitorização dentro da UTI, que o que significa, né? A UTI, ela tem 10 leitos, então é um ambiente grande. Então, nem sempre a gente consegue ter contato visual com todos os leitos. E essa central de monitorização é uma tela no centro da UTI, onde a gente consegue ter acesso ao monitor de todos os pacientes
de maneira central. Então, isso favorece que a gente... exatamente, que a gente tenha essa visão de intercorrências ou a oscilação, né, piora do paciente de maneira mais rápida e mais segura. Os leitos todos têm as camas automatizadas, né, que também vieram junto com a expansão como um equipamento novo e mais moderno. Nós temos ali na terapia ventilatória, né, nas modalidades de auxílio, os ventiladores mecânicos, né, que são equipamentos modernos. Temos opções de ventilação não invasiva, as interfaces, né, que a gente fala, as máscaras que acoplam no paciente. Nós temos diversas opções, então a gente, que acaba facilitando não, aumentando a taxa de sucesso, né, que às vezes um paciente precisa de uma ou de outra, a gente tem essa possibilidade. E temos a terapia com catéter nasal de alto fluxo também, que nós conseguimos, através do uso dele, reduzir muito a taxa de intubação na UTI, né, por ser esse é um dispositivo mais moderno e que vem aí, vamos dizer assim, substituir, acho que a ventilação não invasiva não, mas na pediatria tem um papel muito importante porque, por ser mais confortável, as crianças acabam aceitando melhor e tem uma eficácia muito boa para reduzir a taxa de intubação. E é muito importante justamente o contato desses residentes, da formação desses profissionais, já terem acesso a essas tecnologias, né, doutora? Para que durante a formação já estejam preparados também para posteriormente atuar e saber lidar com esses equipamentos, correto? Com certeza, até porque dependendo do local que eles forem trabalhar, às vezes eles vão ter contato com essas tecnologias ou não. Às vezes até levar a tecnologia para o outro serviço que eles estão indo trabalhar, né? Então isso é super importante para poder ter segurança e chegar no local e poder desempenhar o melhor trabalho possível, né? Então, é importante. O São Lucas novamente trazendo o que é de melhor para os pacientes. E falando sobre... Doutora, aqui o São Lucas Pediátrica atende também SUS, particular, convênio, como que funciona o acompanhamento, então, dos pacientes? Sim, o perfil, né, o perfil assistencial é misto, então nós atendemos tanto paciente particular, convênios de saúde e paciente SUS também, né? Então, não existe diferenciação no tratamento desses pacientes, né? Eles são assistidos da mesma maneira e pela mesma equipe de profissionais, eles têm acesso à mesma tecnologia e, enfim, ao tratamento que eles necessitarem. Então, com certeza, é um ganho muito bom para o SUS aqui na região. É referência, então, no tratamento num todo para os pacientes pediátricos, né, isso mesmo. Com certeza. Doutora, dentro da UTI pediátrica, nós temos também a UTI neonatal e pediátrica. Como seria dentro da residência? Então, esse profissional, ele passa também por ambas as UTIs? Como que funciona? Dentro da carga horária da UTI pediátrica, os residentes vão passar na UTI neonatal. Então, eles vão estar aptos a atender a criança ali nesse período. Porém, não a maior parte da carga horária deles vai ser dentro da UTI pediátrica, voltado para o paciente pediátrico mesmo, mas uma parte da residência vai ser lá também. E qual seria, doutora, então, só para a gente dar um contexto, o limite de idade entre a UTI neonatal e a UTI pediátrica, para a gente entender? Então, a UTI neonatal, os pacientes são considerados neonatais, né? E então ficam internados na UTI neonatal do nascimento até os 28 dias de vida. Acima disso, então, o paciente ele já é transferido ou internado na UTI pediátrica quando necessário. E vai até qual idade pra gente entender? Até 13 anos, 11 meses e 29 dias na nossa instituição. E acredito que um desafio diferente justamente por lidar com crianças das mais variadas idades e diferentes doenças também, né, doutora? Com certeza, varia muito, né? Acho que é um intervalo muito grande de idade. E o fato do São Lucas ter essa quantidade de leitos que a doutora citou, então 10 leitos na UTI pediátrica e 10 na UTI neonatal, contribui para que o residente tenha contato, então, com mais tipos de crianças, de doenças, certo? É importante também para a formação, doutora. Com certeza, são casos diferentes, uma rotatividade diferente, né? E acaba, o residente vai ter a oportunidade de ter contato com diversos casos, enfim, ter um aprendizado maior por conta do número de pacientes que acabam internando, né? E hoje a gente recebe também muitos pacientes de outras cidades, isso acaba contribuindo também, consequentemente, para os nossos municípios da região, né, doutora? Com certeza, né? Com a ampliação dos leitos, né? Com a residência voltada mais para a parte mais acadêmica, a gente consegue cada vez mais absorver esses casos, né? Receber esses pacientes que precisam. E doutora, falando sobre os profissionais que desejam, então, ingressar na residência em medicina intensiva pediátrica, quais são os critérios que vocês analisam e que são necessários para ingressar, então, nessa residência?
Bom, então o critério mais objetivo seria que o profissional precisa ser pediatra, né, que é um pré-requisito para fazer a prova, e aí ele vai fazer a prova teórica, né, e aí vai fazer a prova prática, que é onde a gente avalia as habilidades para o manejo de um paciente com uma gravidade compatível com UTI pediátrica, e tem a entrevista, né, onde a gente conversa e acaba avaliando o perfil pessoal e profissional, né, desse indivíduo. Então, o que a gente espera é que seja um profissional que tenha aptidão com ambiente de terapia intensiva pediátrica, com casos mais graves, com assistência de emergência. Doutora, pensando então naqueles acadêmicos que ainda estão no período de formação em medicina, qual conselho a doutora daria então para eles que desejam ingressar na residência de pediatria e posteriormente especializar em pediatria intensiva? Olha, eu vou ser suspeita para falar da pediatria, porque eu acho uma especialidade maravilhosa. Mas o que eu falaria é que é uma especialidade que tem as suas dificuldades, que a gente vê muita coisa difícil, principalmente dentro da UTI, a gente vê muitas situações, realmente a gente vê a criança lutando pela vida, literalmente, ali, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você tá ali cuidando dela, você vê se ela se recuperando, às vezes a gente não tem essa vitória que a gente gostaria, mas mesmo assim, o fato de você poder proporcionar aquilo que ela tá precisando, né? O que a família está precisando naquele momento. Então, é algo que realmente faz valer a pena. A medicina em si, a escolha pela medicina, a escolha pela pediatria, é uma área muito bonita que deixa a gente, que completa, deixa a gente realizado. Completa, é isso mesmo. Né? E falando justamente sobre essa questão do emocional que a doutora citou, durante a residência, doutora, também é algo que faz parte do desenvolvimento desse profissional, lidar com as famílias, com a questão humana de fato, porque a gente fala de criança, muitas vezes isso acaba sendo ainda mais tocante. Como que é essa prática e esse auxílio para os residentes durante a formação, doutora? Com certeza. Isso é algo muito importante, às vezes não tão falado, mas é muito importante, e eu diria que é um aprendizado, eu acho, né, Carol? Com certeza é muito mais difícil no início, e é nosso papel como preceptores também dar o suporte, porque afinal de contas hoje nós somos especialistas, mas nós também já fomos residentes e traçamos o mesmo caminho de aprender a lidar, né? E além desse apoio emocional, trazendo junto a experiência e esse aprender aos poucos a lidar com os casos, com as famílias, a gente também no cronograma de aula teórica, a gente procura incluir, né, temas como conversas difíceis, né, que hoje em dia, claro, né, o ser humano é único, mas existe técnica para ter uma conversa difícil, para dar uma notícia difícil, então a gente busca incluir esse aspecto também na prática deles. Doutora, então antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para os futuros residentes que desejam prestar a prova no São Lucas. Então, qual conselho, qual mensagem a doutora deixaria? Bom, então, aos futuros residentes, nós estamos esperando vocês, né, com uma estrutura e com uma equipe pronta para tornar esse processo o melhor possível. E as inscrições, elas podem ser feitas no site do hospital, que é onde consta o edital também com todas as orientações sobre o processo. Doutora Carol, gostaria que a doutora então deixasse uma mensagem para a nossa população, falando um pouco sobre o trabalho e a importância do intensivista pediatra também, e agora com a residência do São Lucas. Acho que tem que ficar claro que o hospital ele vem cada vez mais se expandindo, se especializando para tentar levar o melhor atendimento possível para a população aqui da cidade e da região. E realmente nosso compromisso é esse, com a residência a gente levar uma excelência de tratamento para as crianças que precisarem. E também deixar claro que o médico residente, ele é médico, ele está ali formado, pediatra, buscando uma melhor qualificação para atender cada vez melhor, né, o paciente. Então, realmente, só reforçar isso, que a importância da residência é justamente para a gente conseguir proporcionar o melhor atendimento possível para o nosso paciente. É uma especialidade muito bonita e eu gostaria de agradecer a presença das doutoras no São Lucas 24 Horas. Foi uma honra tê-la aqui conosco e fica o convite para vir mais vezes, assim, para falar um pouco mais sobre o trabalho e levar informação para a nossa população. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição, nós vamos falar sobre reconstrução e alongamento ósseo. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!